bem-vindos ao podcast Vozes da Roda. O nome do nosso podcast hoje, o tema, é Como a Capoeira Transforma a Comunidade. Eu me chamo Analice, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, de olhos e cabelos castanhos, estou com a blusa do IF normal. Estou aqui com o meu amigo Joaquim. Meu nome é Joaquim, eu também sou aluno do segundo ano de Mecatrônica. A gente está aqui com a professora Marina, né? Ela é professora de arte aqui do IFPA e também integrante do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. E eu vou me autodescrever aqui agora, depois eu vou passar a fala para ela. Eu sou um homem, cabelo moreno, pele parda, olho preto, e é isso. Obrigada, gente, pelo convite. Vou me autodescrever para iniciar, né? Eu sou uma mulher amarela, a pele morena, mas etnicamente amarela, sou Marina Mayumi, né? Tenho cabelo longo preto, bastante escuro, olhos castanhos e estou com óculos na cabeça e uma camisa com alguns detalhes, talvez afro, talvez. Preto e branco, é isso. Esse podcast faz parte de um projeto orientado pelo professor Alisson Batista, de Educação Física, que nós estamos estudando sobre lutas e nós escolhemos a capoeira para falar sobre, porque a capoeira vai muito além do que o combate físico. Só dando um breve resumo assim, né? A capoeira ela foi, digamos que, criada pelos povos que eram escravizados há muito tempo atrás e ela era basicamente uma luta que era disfarçada de dança. Hoje em dia ela já é considerada um patrimônio histórico cultural do Brasil. Nós separamos algumas perguntas para fazer para a Marina, a gente entender mais sobre a capoeira na comunidade e como ela conheceu, né? A primeira pergunta seria como ela conheceu a capoeira, como ela ingressou nessa luta, né? Primeiro, agradecer o convite, né, pessoal, para esse podcast. Acho sempre importante divulgar, né, essas culturas. E pedir licença, né, porque a gente sempre tem isso é parte da... Todas essas culturas, né, que tem, a gente fala que são afrodiaspóricas, né, elas vieram, né, com uma tradição, né, então peço licença, né, aos meus mestres para falar, meu mestre de capoeira, mestre Zelão, e meu contramestre de capoeira, que é o vovô, com o qual eu treino aqui em Natal, né, o meu mestre Zelão é lá de São Paulo, né, é um senhor maranhense, né, da escola Mutungo, e aqui eu faço parte não, eu estou gentilmente, né, participando aí da escola Angola Comunidade, né, e aos cuidados do contramestre vovô e mestre Naldinho, lá de João Pessoa, né, da Paraíba. Você fez uma pergunta sobre como eu comecei, né? Tem até uma frase que os mestres falam assim, que a capoeira às vezes escolhe você, né? Às vezes você tá marcando bobeira ali, e foi o que aconteceu comigo. Eu fui fazer um trabalho lá em Hortolândia, interior de São Paulo, um trabalho de fotografia, fui fotografar um grupo de capoeira, fui só fotografar, sabe? E aí começaram a tocar o berimbau. Na hora que eu ouvi o berimbau, eu falei, caramba, que som diferente, né? Tem um negócio aí. E aquilo me hipnotizou de uma tal forma que entrou pelo meu corpo, assim, foi diretamente no coração, né? Então, maravilhamento, sei lá se existe essa palavra, foi por meio do som. E é legal, porque você falou uma coisa interessante, que não é só uma luta. Então, a capoeira, ela tem uma composição muito grande, né? Que ela é um ritual, ela pode ser uma dança, ela pode também ser uma luta. Ela é uma mistura, ela é muitas coisas. Né? O mestre Pastinha, que é o mestre nosso, né? O grande mestre da capoeira Angola, ele fala, capoeira é tudo que a boca come, então pode ser tudo. E é legal, porque cada mestre vai falar de um jeito da capoeira. É muito difícil ter uma definição no Google, a capoeira é isso, isso, isso. Porque cada grupo vai definir sua forma, cada mestre a sua forma, né? Por exemplo, meu contramestre vovô, ele fala, não, capoeira não é dança não, porque a capoeira não é dança, a capoeira é uma luta, porque foi o que ele falou um pouquinho, né? Pra galera, né, escravizada, né, que veio nos navios, contra a própria vontade, foi um método de resistência. Então, para ele, a capoeira é luta. E mais uma vez, eu peço licença no sentido de, a gente fala também na capoeira que todo mundo, eu já ouvi mestre falando que a gente é bebê na capoeira, bebezinho mesmo, né? Sempre tem algo a aprender, né? Então, fala desde o ponto de vista de alguém que está há pouco tempo na capoeira. Eu entrei em 2018 na capoeira. É pouco tempo, né? Capoeira é um pessoal que tem trajetória de 20, 30, 40 anos, né? Então, desde o ponto de vista bem da humildade de entender esse lugar de fala de alguém que está iniciante mesmo na capoeira. É isso. Você entrou há pouco tempo, né? Mas a gente percebe assim que tem muita gente de diferentes idades, né, praticando. Você diria que tem alguma idade assim específica que costuma entrar mais gente? Ou que, sei lá, pessoas mais velhas têm menos quantidade, por exemplo? Pelo menos no meu grupo, né, nos dois grupos que eu frequento, não tem essa relação com a idade. Nenhum grupo, acho que a capoeira é pra todo mundo, sabe? Tem uma frase que a galera fala muito que a capoeira é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra capoeira. A capoeira está disponível, qualquer pessoa pode jogar. E também vamos fazer um recorte, que eu acho interessante, que são pessoas que estão no movimento de aquilombamento da capoeira, que é falar a capoeira para pessoas pretas.
né? Tem isso também, aqui mesmo, né? Em Natal, aqui não, Parnamirim, tá? Mas em Natal tem grupos que estão se colocando nesse lugar, é muito interessante. Fala, não, é uma cultura ancestral, vamos manter entre as pessoas que têm essa linhagem também do sangue, né? A cor, né, diz muito. Então, é para todo mundo, tem seus grupos, né? Cada grupo tem sua característica. Em relação à idade, uma pessoa de 40 anos, eu tenho 41, uma pessoa, criança pode jogar, criança pequenininha, idoso, é para todas as idades, porque o corpo da pessoa vai se adaptar àquilo. E quem está jogando com você, a capoeira é uma conversa, tem que ter uma conexão. Se eu vou jogar com alguém que é muito avançado, e é interessante, às vezes um senhor de 80 anos ao mestre de capoeira, ele tem um corpo que parece limitado, mas como ele tem vivência de capoeira, de trajetória e experiência, ele vai jogar muito melhor que eu. Se eu vou ser ingênua, de repente toma uma rasteira, cai no chão, por um senhor de 80 anos, um mestre de capoeira. Então é muito relativo relativa à questão da idade na capoeira. É para todo mundo pode treinar capoeira. E também é interessante porque tem muitos jovens assim, crianças em situação de rua, periféricos assim, e acaba que é um meio deles, né, passarem o tempo para chegar a não se envolver com coisas erradas ou enfim. Bom, por exemplo, esse lugar onde eu treino é o Jardim Planalto. O Jardim Planalto tem uma questão muito forte, né, é uma periferia, né, de Natal, e tem muita criança, muitos meninos, principalmente no Contramestre Rodrigo, que é bem legal a relação deles com a capoeira, que não é só uma questão assim, para não ficar na rua, porque, né, são crianças que estudam e tudo, mas tem essa coisa de você acessar um conhecimento, né, que já está disponível ali daquela comunidade, né, as pessoas se encontram. O que falta, né, das comunidades, eu acho? É um lugar de encontro. Um lugar de encontro pode ser uma igreja, pode ser a escola e pode ser a capoeira. Na capoeira, por exemplo, puxar esse assunto seu, a comunidade. A gente está vivendo um momento muito difícil na capoeira, aqui em Natal, em Parnamirim, aqui na região, porque um companheiro nosso, aproveito até para fazer essa campanha, depois se vocês puderem colocar aí no Instagram, é o nosso companheiro Foguete, porque na capoeira a gente tem os apelidos, né? O Foguete, o nome dele é Harrison. Ele teve um problema há 10 anos atrás e ele foi preso injustamente. Então a gente fez uma roda, né, semana passada, sexta-feira, de arrecadação de dinheiro, porque essa pessoa está presa por uma questão de racismo, né? Então se você pega o processo dele, você entende que é uma questão racial. Ele foi a júri popular e foi votado que ele ficasse preso. Só que é um companheiro nosso da capoeira, né, que é parte do movimento, eu até anotei aqui que vocês colocaram, Movimento Nacional da População de Rua em Natal. Esse cara é um querido, um cara que é militante desse movimento, ele ajuda pessoas em situação de rua, foi preso injustamente. E a capoeira sendo um lugar comunitário, a gente falou, não, um cara que é dos nossos, não vamos deixar que esse cara seja preso com essa injustiça. A capoeira foi lá, fez uma roda em homenagem a ele, divulgou essa campanha para ajudar a família dele, porque ele estava com 2 filhos pequenos, que não iriam ter como sustentar, porque ele estava privado de liberdade num sistema que foi racista, né? Um sistema de segurança racista em relação ao nosso companheiro Foguete. Então a capoeira é comunidade nesse sentido também, né? Para você se encontrar num lugar onde as pessoas, se eu passar uma necessidade, eu sei que eu posso contar com aquela comunidade. É uma família mesmo, né? Não exatamente. É só um esporte assim, que muita gente leva pro lado só de, vou praticar um exercício físico. Não, é realmente um grupo que tem essa relação. Tem mesmo, tem que ter. Relação com o território, né? Igual eu estava falando lá, do Jardim Planalto. Tem relação com aquele lugar específico. Então a gente tem um outro projeto que chama Cine Angola, que esse já é do Contramestre Vovô, no Reduto dos Angoleiros. São a mesma escola e 2 espaços diferentes. A gente pega para fazer filme de cinema de rua. A gente monta todo o aparato de cinema, vai em algum lugar, alguma escola de capoeira, em alguma periferia ou algum lugar de capoeira. A gente faz esse rolê itinerante com as escolas, bota lá um filme que tem a ver com capoeira para conversar sobre aquilo também. Então é um rolê comunitário nesse sentido, né? De conversar sobre capoeira a partir do cinema. Então são vários projetos que atravessam o mundo da capoeira, não é só a roda, não é só o treino, tem esses projetos também. Geralmente muitas pessoas têm algumas ideias e pensamentos sobre a capoeira, né? Por causa de estereótipos, enfim. Quando você começou a frequentar rodas e eventos sobre a capoeira, você teve alguma quebra de pensamento ou uma opinião sobre a capoeira? Sim, como muitos esportes, ou não sei se a capoeira seria um esporte, você poderia até me ensinar isso, como que é a definição de esporte. Mas, eu não sei mesmo, eu queria até aprender com o professor, né, de vocês. Mas, por exemplo, o embate que existe em muitos lugares, que é a relação homens e mulheres. Né? O que é ser uma mulher na capoeira? Será que a gente tem o mesmo espaço que um homem? Então são coisas que a gente questiona na capoeira. Tem meninas pensando aqui em Natal sobre um grupo de capoeira de mulheres. Por que será que teve a necessidade de fazer um grupo de capoeira de mulheres? É uma pergunta que eu estou pensando sobre ela, né? Porque realmente não é fácil ser mulher em qualquer lugar, né, gente? Ainda mais a gente colocar as camadas, mulher preta, periférica, né? Aí vai pôr as camadas, ou LGBTQIA+, sei lá.
Se a gente colocar as camadas aí, mais complicado ainda. Então acho que a capoeira ainda também é um lugar que a gente precisa de muito diálogo, muita conversa, né, para que as mulheres se sintam seguras, para que as mulheres se sintam empoderadas de, né, poder pegar um berimbau numa roda. Se você pegar, você coloca lá no Google, agora, se colocar no Google, capoeira, vê quantas mulheres que tem no gunga. Gunga é um lugar de poder numa roda de capoeira. Gunga são 3 berimbaus. Na capoeira Angola são 3. O gunga é o médio avião. O gunga é o que rege uma roda. Ele que vai dar a energia da roda. Ele vai falar se uma roda vai ser rápida, devagar, que energia que vai colocar ali. Então, convido vocês, coloquem no Google e a gente vai ver uma resposta para isso. Então, eu acho que ainda tem muito a se trilhar ainda nesse sentido em relação a gênero. E em relação à questão racial é interessante também, porque eu respeito muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu digo amarela. Não é a minha linhagem ancestral. Então eu peço muito licença para participar daquele espaço que não é a minha linhagem, percebe? É diferente uma pessoa preta na capoeira e eu na capoeira que não tem essa ancestralidade comigo, né? Então é pra gente pensar nisso. É legal essa pergunta, né? Pra gente pensar que qualquer lugar, se a gente se implica nosso corpo, tem uma política envolvida, tem um jeito de a gente se entender naquele lugar, com muito respeito por uma cultura que é ancestral, né? Então é respeito total. Então se eu chegar, vou treinar para suar, emagrecer, ou sei lá o que se fala, para combater, não é só isso. Né? Tem muito ali de um lugar de respeito muito grande. Você sente falta de alguma competição assim específica ou você acha que ela se sustenta a capoeira? Só como esses eventos, né? Rodas assim? É bem interessante, porque isso vai marcar muito um lugar da capoeira Angola. Aí vocês podem pesquisar as outras vertentes da capoeira. Tudo capoeira. Mas na capoeira Angola não tem a competição em outro lugar, é um lugar mais, como diz, ritual. Porque você vê quando entra na roda quem é iniciante e quem acabou de entrar no grupo e quem está muitos anos no grupo. Dá pra ver. Então a competição ela não é uma competição institucionalizada, que tem corda, igual tem corda não tem grupos que tem corda, mas karatê tem faixa preta, não sei o que, não é? O Muay Thai tem o Kruang, são níveis, né? Tem competições institucionalizadas, tem regras para aquilo. Ali não, a coisa se dá virtual. E às vezes tem alguém que acabou de entrar que o mais velho vai estar vacilando e vai tomar vai acontecer alguma coisa com essa pessoa mais velha. Então a competição em outro lugar. Né? Até dos corpos, né? O que é um corpo gordo na capoeira? O que é um corpo magro? O que é um corpo pequenininho, um corpo grandão? O mestre fala assim, né? O corpo grande tem que ficar pequeno na capoeira, o corpo pequeno tem que crescer, então você vai ter que fazer movimentações, né? Para você crescer. Eu sou menor, por exemplo. Se eu vier jogar com uma pessoa muito grande, se for da competição, eu tenho que mostrar meu jogo, mas a gente fala de jogo de dentro do que eu consigo fazer, do que o meu corpo consegue compartilhar com aquele outro corpo, entende? Tô bem linda essa pergunta, achei bem legal. Você tinha falado do esporte, né? Se é um esporte ou não. Eu acho que tem essa relação do esporte, porque eu acho que o esporte é quando é meio sintetizado, sabe? Meio institucionalizado, tem federações. Mas eu acredito que a capoeira não seja um espaço ideal assim, para sintetizar, porque são várias culturas, né? Tem vários tipos diferentes. Aqui, por exemplo, tem um estilo, aí em outros estados também tem outro. Então é muito difícil realmente reunir tudo isso e fazer uma federação, por exemplo. Eu acredito. Mas olha só que interessante. Ainda assim, a capoeira é muito diversa. Estou falando de um lugar muito... Até pequeno que a capoeira Angola. Tem pessoas lutando para que a capoeira vire esporte olímpico, por exemplo. E tá tudo bem, porque é um outro jeito de pensar a capoeira. Então também tem essa galera que tá, acho que mais nesse rolê pensando como esporte, sabe? Tem um negócio chamado Germes, né? Germes. A capoeira é uma das modalidades, por exemplo. Então acho que poderia ser esporte sim, mas acho que na capoeira Angola talvez isso fique meio ambíguo, não é muito, sabe? Então acho legal fazer essa diferenciação. A senhora acha que pessoas com necessidades específicas ou condições físicas têm espaço na capoeira? Tem que ter espaço, e tem mesmo, né? Eu vim de um outro grupo lá de São Paulo, que é o Mestopete. Mestopete faz a roda de rua, capoeira de rua. E é interessante, porque imagina uma capoeira num terminal de ônibus. Como a capoeira é para todo mundo, às vezes faz a roda ali, vem muita gente jogar. E eu já vi um senhor jogando que ele não tinha as pernas, né? E aí é um desafio para quem vai jogar, para quem tem as pernas, né? Então tinha que a pessoa, e ele arrasou, porque é o que o corpo consegue fazer dentro daquela movimentação. Imagina uma pessoa sem perna, sabe que ela dá uma rasteira com o braço? Né? Então ela vai adaptar o movimento, né? Então tudo tem adaptação, né? Como que é jogar com uma pessoa com baixa visão, até cego, né? Incluir eles realmente. Sim, tem uma filosofia muito grande da capoeira que é isso, né? É para todo mundo mesmo, né? Quem jogar tem que ter esse respeito, né? E tá vulnerável também, você não sabe, né? A capoeira te iguala, né? É igual para igual, não importa a condição física da pessoa. É uma dúvida minha, inclusive. As roupas, eu vejo o pessoal geralmente com calça branca, assim, longa, né? Mas eu nunca soube se é um padrão ou é específico de como eles, né, jogam, enfim. Você tem alguma história por que seria branco? Assim? Cada escola de capoeira tem o seu uniforme, né? É comum que a gente vê a galera da regional, da contemporânea, descalço,
né? Com a calça branca e cordão, é mais comum, né? E a capoeira Angola, ela tem sempre camisa, camiseta, calça, cinto, tênis, que é a qual faz parte. Tem uma história, né? Uma história possível para isso, porque é tudo história oral, né? De que as pessoas têm que entrar limpo na capoeira e sair limpinho da capoeira. Você sair não apanhenta, você tem que sair no jeito. Também porque a capoeira ela foi considerada, tinha uma lei de vadiagem. Vadiagem, a capoeira teve uma época que era considerada coisa de vadio. Né? Então, pra você trabalhar, não é coisa de vadio não, a gente tinha tudo arrumado aqui, né? As pessoas saem do trabalho, botam sua melhor roupa para jogar capoeira, tá calçado, porque também teve uma época que estar descalço era sinônimo de pobreza, até hoje teve uma época, claro. Né? Então, estar calçado é você legitimar um lugar para capoeira dentro da capoeira Angola, né? Tem várias versões para isso, mas na capoeira Angola a gente usa uma roupa bem assim, né? Calça, cinto, cada grupo tem o seu estilo. Por exemplo, a minha camiseta lá de São Paulo é azul, porque a escola também tem esse intercruzamento com as religiões africanas, a matriz africana, é uma escola que é apadrinhada por Ogum, a cor é azul. Então ele tem, não é todas não, por isso que eu falo, é bem específico, na minha escola em São Paulo é assim. Aqui não tem essa relação com a religião do candomblé, ou contra a mestra católica, por exemplo, né, o vovô. Então, não por isso, a roupa que é lá da capoeira da comunidade, ele fala assim, ó, segunda-feira o treino, isso é uma coisa do nosso grupo, o treino é de branco. Camisa branca, calça preta. Quarta-feira é amarelo, calça preta. Sexta-feira na roda todo mundo de branco. Então vai muito de grupo para grupo e quais são os intercruzamentos culturais. Se tem atravessamento da região de matriz africana ou não. Se é uma coisa do mestre que quer tal cor ali, porque tem um carinho especial por aquela cor. Cada escola tem a sua. De que maneira você interpreta que a capoeira, né, ela tem influência no nosso estado, na nossa educação, na nossa cultura? Eu acho que não é que tem influência, ela deveria ser mais valorizada justamente por ser uma pedagogia da circularidade, né? A gente tem uma pedagogia aqui que às vezes ela é muito, por exemplo, a nossa sala de aula, né? Todo mundo sentadinho, um olhando para a nuca do outro, e o professor como se fosse a grande verdade, falando ali na frente, né? Quando na verdade a capoeira tem uma pedagogia que eu tenho uma vivência, eu tenho uma avó, eu tenho uma mãe, um pai que me ensinou, né? Um monte de coisa, amigos, vivências culturais que você tem de outro jeito, você é mais novo, mas você tem. Então, quando a gente senta em roda, no movimento de educação circular, tudo é compartilhado, nossa educação é horizontalizada, né? É claro que eu tenho um saber que vocês, que é necessário na escola, né? E que eu sou mais velha, estudei, fiz todo o meu trajeto acadêmico, claro que sim. Só que é um saber, mas você também pode contribuir com o seu saber. Essas perguntas que vocês fizeram, tem um saber que me faz pensar, por exemplo. Então, eu acho que a capoeira é necessária no sentido de como que ela ensina a gente a viver? Como que é respeitar o mais velho, você entendeu? Porque como que eu vou chegar num lugar onde tem pessoas que já existem ali, mais velhas que, não de idade não, de trajetória, e eu vou querer ser mais que aquelas pessoas, você tem que respeitar a trajetória daquela pessoa naquele lugar. Aí ficam umas perguntas, como as questões raciais atravessam esses processos? Né? Porque na capoeira a gente está pensando em questões raciais de gênero o tempo todo. Será que na escola a gente está pensando? Né? Então ficam umas perguntas para a gente pensar. A relação com o nosso corpo, né? Como que é você se dedicar a uma coisa que todo dia você pensa nela, todo dia você tem um carinho e não dá dinheiro. Você entendeu? Porque tem isso também, a capoeira não dá dinheiro não, gente. É amor. É amor e assim, porque a gente está na escola porque vai para o mercado de trabalho. Como é você participar de uma cultura a qual ela está sendo construída por uma comunidade, onde todo mundo se ajuda? A escola poderia ser isso também. Eu acho que a capoeira tem muito a ensinar a escola, o NEABI também, que o NEABI é esse espaço que ele comentou no começo, no vídeo de estudos brasileiros, afro-brasileiros indígenas, onde a gente tenta trazer um pouco dessas cosmovisões para o mundo da educação, né? Porque a gente é atravessado por um jeito de educação eurocêntrico. Então, como a gente trazer, com exceção da nossa própria cultura. Para finalizar, gente, muito obrigada, vocês estão assistindo. Muito obrigada, Marina, também pela atenção e disponibilidade. E a Joaquim, né, que estava aqui. Foi isso, gente. Obrigada. Obrigada.